Jesus. Amém. Amados irmãos, boa noite. Como é bom estar de volta. Estava conversando com o presbítero hoje de manhã, o presbítero Edmilson, e período de férias é uma coisa engraçada, uma coisa interessante, porque por vezes a gente, no momento de descanso, o corpo se descansa realmente, mas o coração e a mente não se desliga da igreja, não é? A gente está passeando, a gente está na praia, está na piscina e fica pensando, nossa, quando eu voltar preciso dar essa ideia para o pastor, ou então, nossa, quando eu voltar preciso falar com aquele irmão, porque eu preciso dar trabalho para ele esse ano. E eu sei que isso não é somente comigo, eu tenho certeza que você no seu tempo de férias pensa na igreja também. Porque, queridos, a igreja não é apenas um lugar onde nós servimos, ou apenas um lugar onde há um conjunto de atividades que nós precisamos executar, mas a igreja é um povo que nós caminhamos. São histórias que continuam sendo escritas, são lutas que continuam sendo enfrentadas, alegrias que continuam surgindo, mesmo quando a gente está fisicamente ausente. E hoje, ao retornar, eu retorno a uma igreja que está em um ano muito especial, não é? Um ano que celebra 100 anos da graça de Deus sustentando a nossa comunidade. Mas anos assim também podem carregar perigos. O perigo de nós olharmos mais para aquilo que nós estamos fazendo do que olhar para aquele que nos chamou. O perigo de nós celebrarmos estruturas, celebrarmos eventos, celebrarmos nomes e datas, mas esquecermos de que a igreja não nasce de um projeto humano bem executado, mas a igreja nasce de um chamado divino glorioso. Por isso, antes de pensarmos sobre o que nós faremos neste novo ano, Jesus nos chama a voltar às origens. Não as origens da IPB lá em 1859, quando Simonton chega ao Brasil, nem tampouco quando, em 1926, o reverendo Luiz Lane César prega numa tina de lavar roupa aqui no Capão das Amoras, mas as origens do próprio cristianismo. Marcos 3 nos conduz ao movimento em que Jesus Cristo forma o núcleo do seu ministério terreno, ou como o pastor Renato bem disse hoje de manhã, o seu ministério popular. Antes de enviar, antes de multiplicar, antes mesmo de impactar o mundo, Jesus chama homens para algo simples. Mas assim como era simples, era transformador e profundo. Jesus chama homens para estarem com Ele. E é por isso que o título da mensagem de hoje é Chamados para estar com Jesus. Porque o discipulado, na lógica do reino, meus queridos, não começa com tarefas, não começa com cargos, assim como não começa também com desempenho, mas começa com um chamado para a comunhão com Cristo. E isso nos confronta. Isso nos confronta profundamente, porque nós vivemos em uma cultura que é estabelecida, que é obcecada por resultados, por produtividade, por performance. E se a gente não tomar cuidado, essa lógica pode entrar na igreja também. Então nós começamos a medir valor por aquilo que nós estamos fazendo. Começamos a medir maturidade pelo quanto nós estamos produzindo. E começamos a medir a fidelidade pelo quanto nós estamos entregando a Deus. Só que Jesus começa o discipulado de uma maneira completamente diferente. Ele não começa perguntando aos discípulos o que eles sabem fazer, no que eles são bons, o que eles são capazes de entregar. Não. Jesus começa chamando aqueles homens para estarem com Ele. E assim conosco também, Jesus nos chama para estar com Ele. Essa foi a verdade que sustentou os 12. Essa foi a verdade que sustentou a igreja desde o primeiro século. E essa é a verdade que sustenta a nossa igreja durante esses 100 anos de idade. E continuará sustentando todo o povo de Deus, enquanto Jesus Cristo for o centro. Porque a igreja permanece viva, não enquanto ela está cheia de atividades, cheia de membros, enquanto ela trabalha bastante. Mas a igreja permanece viva enquanto ela permanece em Jesus Cristo. Por isso, queridos, convido vocês a abrirem juntamente comigo suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Nós leremos o capítulo 3, do verso 13 ao 19. Marcos 3, do 13 ao 19.
O texto diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está a sua palavra, e pedimos que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações a partir dela. Exorta-nos, consola-nos, em nome de Jesus. Amém. Nesse episódio, Jesus já era conhecido. As multidões já se aglomeravam diante dele, onde é que ele estava. Os líderes religiosos já estavam desconfiados com este novo mestre que aparecia pela Galileia, e observavam o que ele estava fazendo. E a oposição desses líderes religiosos só aumentava. O seu ministério se tornava cada vez mais intenso, assim também como cada vez mais perigoso. E é exatamente neste momento que Jesus se afasta da multidão para formar discípulos, para escolher os seus discípulos. E é aqui que nós precisamos olhar com atenção para o texto. Porque Marcos deixa claro que antes de qualquer envio, antes de qualquer missão, antes de qualquer obra, Jesus chama. E Jesus não chama com base no desempenho, mas Jesus chama pela graça. E isso nos conduz ao primeiro ponto. Jesus chama pela graça, não pelo desempenho. Jesus chama pela graça e não pelo desempenho. Marcos começa dizendo que Jesus subiu ao monte. E perceba que isso aqui não é apenas um detalhe que está no texto, um detalhe geográfico, mas na Bíblia, se você for perceber, monte é o lugar onde Deus revela a sua vontade, onde Deus estabelece as alianças, onde Deus manifesta a autoridade. Lembre-se bem, foi no monte em que Moisés recebeu a lei. Foi no monte em que Elias ouviu a voz suave do Senhor, no Monte Horebe. E agora, aqui em Marcos 3, é no monte em que Jesus chama aqueles que caminhariam com ele. O evangelista está dizendo de forma sutil que Jesus não agiu apenas como um líder carismático, como um líder religioso, mas como alguém que tem autoridade divina. O chamado que acontece nesse monte não parte da iniciativa divina, mas parte da soberania do próprio Jesus. Então o texto continua dizendo: chamou os que ele mesmo quis. Perceba, não houve candidatura, não houve processo seletivo, ninguém enviou um currículo espiritual para que Jesus analisasse, ninguém contratou um headhunter para que Jesus o contratasse. Nenhum chegou a Jesus dizendo assim: Jesus, eu acho que eu estou pronto, eu posso seguir o Senhor, posso trabalhar com o Senhor. O texto é muito claro, Jesus chamou os 12 porque ele quis chamar os 12. Isso, queridos, é graça, não há outra coisa que isso, não, graça. Porque o discipulado, a vida, a caminhada cristã não começa com o nosso sim para Jesus Cristo, mas começa com o vem de Jesus Cristo para nós. Antes de qualquer resposta humana, existe uma iniciativa divina. Antes de qualquer entrega, existe um chamado. Antes de qualquer compromisso da nossa parte, existe graça. E quando nós olhamos para a lista daqueles que foram escolhidos, essa verdade se torna ainda mais evidente. Pescadores comuns, homens acostumados ao cheiro do peixe e à dureza do mar, um cobrador de impostos, que à época um judeu cobrador de impostos era visto como traidor, era visto como explorador do próprio povo. Mas não termina por aí. Havia um zelote, um homem politicamente radical, disposto à violência, homens impulsivos, inseguros, contraditórios. E a gente pode até perceber que muitos de nós nos encaixamos em alguma dessas características, não é? Nenhum deles, meus irmãos, seria a escolha de algum comitê religioso.
Nenhum deles impressionava por estabilidade emocional. Nenhum deles impressionava por profundidade teológica, tampouco maturidade espiritual. E ainda assim, Jesus os chama. João Calvino, comentando o chamado dos discípulos, disse assim: Deus não escolhe os homens por causa da sua dignidade, mas que, ao escolhê-los, é Ele quem os torna aptos para a obra. Ou seja, a escolha de Cristo se baseia não no que o homem é, mas a escolha dele se baseia no que Cristo quer fazer com este homem, com essa mulher. Jesus não chama eu e você porque Ele vê ou viu potencial, mas Ele cria potencial ao nos chamar. Ele não chama porque encontra pessoas prontas, mas porque decide formar homens e mulheres ao longo do caminho. E isso fala diretamente a mim, isso fala diretamente a você, porque entre nós existem pessoas que vivem com uma sensação constante de inadequação espiritual. Pessoas que constantemente olham para si mesmas e dizem: eu não sirvo, eu não sei, eu não consigo, eu não sou o suficiente. E ainda que isso tudo seja verdade, ainda que todas essas afirmações estejam corretas, este texto nos lembra que ninguém é chamado porque é suficiente. Mas, por outro lado, existem também aqueles que talvez, sem perceber, carregam um senso sutil de merecimento espiritual. Um sentimento de que estão aqui porque, sempre fiz a coisa certa. Eu até falho de vez em quando, mas olha os outros como falham muito mais do que eu. Eu sempre estou envolvido, eu sempre estou em tudo que dá para estar. Mas esse texto também confronta isso. Que ninguém é chamado porque merece. No reino de Deus, queridos, ninguém entra pela porta do mérito, assim como ninguém sai, que ninguém é excluído pela porta da fraqueza. Todos entram pela porta estreita da graça soberana de Jesus Cristo. Todos. Ao celebrarmos os nossos 100 anos de história, essa verdade deve nos levar a quê? A humildade, a gratidão, porque a nossa igreja subsiste há 100 anos, não porque sempre foi forte, sempre foi visionária, sempre foi impecável, mas ela existe, ela perdura por 100 anos, porque Jesus chamou pessoas comuns, sustentou essas pessoas pela graça, e permaneceu fiel, mesmo nas vezes que essas pessoas comuns falharam. O que nos traz aqui não foi o desempenho, mas misericórdia. E veja que o evangelista Marcos deixa muito claro de que o chamado gracioso de Deus, de Jesus Cristo, não é um fim em si mesmo. Venham ficar comigo e apenas isso. Porque a graça que chama também define a forma do discipulado. Jesus não chama apenas para dar uma nova identidade, mas para estabelecer uma relação. No reino, a graça de Deus nunca produz distância, mas sempre produz proximidade. Por isso que o texto não diz apenas que Jesus chamou porque Ele quis, mas revela para que Jesus o chamou. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer envio, antes de qualquer responsabilidade, Jesus chama, e chama para perto. Ele forma discípulos não apenas com palavras, mas sobretudo por convivência. Não apenas com ensino, mas presença. Isso nos conduz ao segundo ponto da nossa mensagem. Jesus forma discípulos pela presença, não apenas pela instrução. Jesus forma discípulos pela presença, não apenas pela instrução. O evangelista continua dizendo que Jesus chamou os 12 para estarem com Ele. Então, antes de qualquer missão, antes de qualquer tarefa, antes de qualquer responsabilidade pública, Jesus estabelece a prioridade
do discipulado, para os 12 e para nós. O que é mais importante na nossa caminhada com Jesus? Ir sempre à igreja, ler a Bíblia todo dia, orar, claro, isso é verdade. Mas a prioridade, estar com Jesus. Estar com Ele, essa é a prioridade. O discipulado cristão, queridos, a nossa caminhada com Ele começa na presença e não na produção. Jesus não inicia a formação dos discípulos em uma sala de aula, mas ao longo do caminho, enquanto eles andavam. E isso, amados, é completamente contracultural. Nós vivemos em uma cultura que valoriza a eficiência, valoriza a rapidez, resultados mensuráveis. Queremos métodos claros, processos curtos, retorno visível, e isso muitas vezes na igreja também. Só que Jesus forma pessoas em um ritmo muito diferente. Ele caminha com seus discípulos, ele come com seus discípulos, ele dorme perto dos seus discípulos, ele ora diante deles, ele chora na frente deles. Os discípulos aprenderam observando como ele reagia às multidões, como ele respondia aos inimigos, às afrontas, como ele tratava os marginalizados e como ele se retirava sempre para orar. Herman Bavinck nos ajuda a compreender isso muito bem quando ele afirma o seguinte: a revelação de Deus não é apenas a comunicação de verdades, mas a auto-entrega do próprio Deus. Em Cristo, Deus não apenas fala, mas Ele se aproxima. Por isso, o discipulado não pode ser reduzido a estudo bíblico, a informação bíblica correta. Óbvio, o ensino é essencial, a doutrina é indispensável, mas sem presença, o conhecimento, seja ele qual for, se torna estéril. Não dá frutos. Os discípulos não aprenderam ouvindo apenas ensinamentos, mas convivendo com Jesus nos momentos ordinários, nos momentos do dia a dia, assim também como nos momentos de crise. Eles viram Jesus cansado, eles viram Jesus indignado, Jesus compassivo, eles viram Jesus orando de madrugada, tocando leprosos, se compadecendo das multidões. Isso é o discipulado, queridos. O discipulado aconteceu nas caminhadas, nas refeições, nos silêncios, nos intervalos da vida. E isso é uma verdade que também nos confronta como igreja. Porque é possível sim para nós oferecermos muito conteúdo e bom conteúdo, mas oferecermos pouca ou nenhuma presença. É possível nós termos programas bem estruturados, mas relações superficiais. É possível nós ensinarmos doutrina correta sem formar pessoas parecidas com Cristo. E não é muito difícil a gente perceber pessoas que têm uma compreensão muito boa da teologia, mas quando você olha, você fala, essa pessoa não se parece com Jesus Cristo. Jesus Cristo, queridos, nos lembra que a transformação não acontece apenas pela exposição à verdade, mas pela permanência na presença dele. Um autor que eu gosto muito, o alemão Dietrich Bonhoeffer, disse assim: o cristianismo não é uma ideia a ser ensinada, mas uma vida a ser compartilhada. A fé, queridos, é aprendida por proximidade, é aprendida por observação, por imitação. E ao celebrarmos 100 anos de história, nós precisamos refletir não apenas sobre aquilo que nós estamos ensinando ao longo desses anos, mas precisamos refletir com quem e como nós estamos caminhando. Não apenas quantos têm participado das reuniões, mas quem está sendo acompanhado por nós depois dessas reuniões. E isso não é algo que se resume apenas aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos. A você que está aí no banco. Você certamente já ouviu aquela frase de que quem faz ovelha é ovelha. Não apenas a quantos programas nós temos realizados, nós temos que ficar de olho, mas quantas vidas estão sendo tocadas nas relações marcadas pela presença, pelo cuidado e pelo amor de Jesus Cristo. E perceba, queridos, que a convivência com Jesus não gera isolamento.
mas gera envio. Quem anda com Jesus, quem anda com Ele, aprende a ver o mundo com os olhos dele, a amar como Ele ama e a sofrer pelo que o coração dele faz sofrer. Marcos deixa claro aqui no capítulo 3 que Jesus chama para estar com Ele e para enviá-los a anunciar. Está clara a missão aqui. A comunhão precede a missão, mas a missão inevitavelmente segue a comunhão. Discípulos não são formados apenas para ocupar espaços religiosos, meus irmãos, cargos na igreja, mas para serem enviados como testemunhas vivas do reino. E isso nos conduz ao terceiro ponto. Jesus envia discípulos formados, não apenas discípulos ocupados. Marcos nos diz que Jesus chamou os 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar e exercer autoridade espiritual. A ordem que Jesus disse isso e que o evangelista registrou não é acidental, mas revela o coração do discipulado, o coração da caminhada com Cristo. Primeiro presença, depois missão. Primeiro formação, depois envio. No reino de Deus, o fazer sempre nasce do ser. Nós não fazemos para ser, mas nós fazemos porque somos. Jesus, queridos, não envia estranhos, mas Ele envia apenas aqueles que caminham com Ele. Jesus não envia também curiosos, mas companheiros. Não envia pessoas simplesmente ocupadas, mas envia pessoas transformadas. O envio, perceba, não é um atalho do discipulado, mas o desdobramento natural do discipulado. Aqueles que permanecem com Cristo, inevitavelmente são enviados por Cristo. Michael Gorin expressa isso de uma forma muito clara quando afirma que a missão não é algo que a igreja faz, mas é algo que a igreja é, porque participa da missão do próprio Cristo. A igreja, meus irmãos, não inventa a missão, mas ela é convidada a participar de algo que Deus já está fazendo no mundo. E essa participação só é possível porque Cristo forma um povo antes de enviar esse povo. O problema, portanto, não é a atividade. O problema é a atividade sem formação. Jesus não cria ativistas religiosos. Jesus não quer ativistas religiosos. Jesus não quer o meu e o seu ativismo, mas Ele quer testemunhas moldadas pela convivência com Ele. Quando a missão, quando o envio, quando as nossas atividades se desconectam da comunhão, aí começam a ser atividades pesadas, atividades ansiosas, atividades vazias, e talvez você se perceba envolto em atividades que estão trazendo mais preocupação, ansiedade ao seu coração do que realmente regozijo por estar trabalhando para Deus. Meus irmãos, Deus não nos chama a fazer atividades para Ele movido pela culpa, movido por comparação, ou até mesmo por medo de falhar, porque quando a atividade, a missão, o envio flui na presença de Jesus Cristo, ela se torna leve, ela se torna humilde, ela se torna frutífera. É óbvio que ela vai ter peso, sim, você vai ficar cansado, mas a partir do momento em que aquilo não há mais alegria a ser feito, você precisa verificar seu coração. É ativismo ou é serviço ao Senhor? Porque, queridos, não depende da nossa força, mas depende única e exclusivamente da autoridade que vem de Jesus Cristo. Até porque, ainda que Deus nos use para plantar uma semente e regar essa semente, quem dá força, quem faz a semente se tornar um fruto, crescer, frutificar, não somos nós. É Deus, é o Senhor da seara. O evangelista Marcos diz que Jesus os envia para pregar e para exercer a autoridade espiritual. Isso nos lembra, meus irmãos, que a missão da igreja é tanto verbal quanto espiritual.
Nós anunciamos o reino com palavras, nós proclamamos o Evangelho, assim também como nós fazemos isso com uma vida que confronta o mal, com uma vida que aponta para a restauração que Jesus Cristo traz. Perceba que essa autoridade não nasce da posição, do cargo, mas essa autoridade nasce da intimidade com Jesus Cristo. Não nasce do título que nós temos, mas nasce da comunhão. E olhando para o nosso ano de 2026, que, meus irmãos, será muito cheio, com tantos planos, agendas, ministérios, expectativas, Jesus nos convida, nos chama a revisitar, a revisar as nossas motivações. Nós começamos o ano de 2026 fazendo coisas para Deus? Ou começamos o ano de 2026 caminhando com Deus? Estamos simplesmente ocupados com o reino de Deus ou nós estamos sendo formados pelo próprio Rei? Reflita nisso. Uma igreja, uma agenda, pode ser cheia de atividades e ainda assim vazia de presença. Pode ter a agenda lotada, mas o coração distante. Realizar muitos eventos e mesmo assim perder o centro, aquilo que realmente importa. Jesus nos lembra que a missão não nasce da pressa, da preocupação com os resultados, mas da presença. E nós, ao olharmos para 100 anos de história, nós precisamos reconhecer que a nossa igreja não chegou até aqui porque sempre teve os melhores métodos ou os maiores recursos, porque quem conhece um pouco mais da igreja sabe que isso não é verdade. Mas ela chegou até aqui porque geração após geração, Cristo continuou chamando pessoas, continuou formando essas pessoas pela presença dEle e enviando essas pessoas com fidelidade. O que sustenta a nossa igreja, mas a igreja de Jesus Cristo no cosmos, na terra, não é um ativismo incansável, mas é a graça. É a graça. Isso também tem que definir como que nós estamos nos preparando, vivendo este ano de centenário na nossa igreja, porque nós não entramos neste ano apenas para manter estruturas, mas para participar da missão viva de Jesus Cristo na sociedade. É para isso. Discípulos formados continuam sendo enviados, e enviados continuam dependendo da presença de Jesus. E há mais algo de profundo aqui ainda. O envio dos discípulos não é ainda para este tempo, porque isso, o envio dos discípulos aponta para algo maior, aponta para o fato de que Jesus continua chamando, Jesus continua formando e enviando a sua igreja até o dia em que a missão será plenamente consumada. O envio da igreja hoje é um sinal, meus irmãos, de que a história ainda não terminou, de que Cristo continua reinando e de que Cristo continua agindo no mundo. Isso nos conduz à conclusão, porque enquanto nós entendermos que fomos chamados pela graça, formados pela presença de Jesus Cristo e enviados pela missão, percebemos que a nossa história pessoal e a história da nossa igreja está inserida em algo muito maior. A obra contínua de Jesus Cristo no mundo. Quando nós olhamos para a segunda parte da perícope de Marcos 3, do 13 ao 19, a gente pode achar um pouco diferente, né? Parece que está destoando o que Marcos estava dizendo. Então ele encerra essa perícope ali do versículo 16 para frente de uma maneira um pouco curiosa. Depois de falar de chamado, depois de falar de presença, do envio, ele simplesmente cita o nome dos discípulos. Uma lista aparentemente simples, uma lista até mesmo burocrática, eu diria. E nos evangelhos nós temos algumas listas, né? E quando nós estamos fazendo nossa leitura anual, a gente começa a ler no 1.5 as listas. Mas há importância aqui nessa lista, porque quanto mais nós nos atentamos a estes nomes, mais eu e você somos confrontados.
porque esses nomes aqui presentes, dos 12, carregam histórias. Histórias de fé, é verdade, mas também histórias de fracasso. Carregam histórias de coragem? Carregam, mas carregam também histórias de medo, histórias de entrega, mas também histórias de fuga. Ali nós vemos Pedro, aquele que confessou Jesus Cristo, Jesus não é como o Cristo, mas o mesmo Pedro que negou Jesus Cristo diante de uma criada por 3 vezes. Ali está Judas, que caminhou com Jesus, ouviu seus ensinos, participou da missão, mas vendeu o seu mestre. Temos ainda os irmãos, não é? Que ainda que um deles seja chamado de apóstolo do amor, queria que Deus derramasse fogo sobre a cidade, que não queria ouvir a mensagem deles. Ali, meus irmãos, estão homens que prometeram fidelidade até a morte, e poucas horas depois fugiram. Mas ainda assim, Jesus os chamou. Ainda assim, Jesus permaneceu com eles, e Jesus os enviou. A esperança da história, a esperança da igreja, nunca esteve na fidelidade impecável dos discípulos. A nossa esperança, meus irmãos, para o nosso futuro, não está na fidelidade impecável nossa, mas está na fidelidade inabalável de Jesus Cristo. Porque se o futuro do reino dependesse da constância humana, ele já teria desmoronado mesmo antes de começar. Mas não, o reino permanece. E permanece porque Jesus Cristo é fiel àquilo que ele começou. Ele chama, ele forma e ele envia, mesmo sabendo das fraquezas daqueles que ele chama. A Bíblia fala que ele sabe da nossa estrutura, sabe que nós somos pó, não é? É por isso, meus irmãos, que olhando para os 100 anos da nossa igreja, nós não podemos contar essa história como uma sequência de acertos humanos. Porque a nossa igreja não chegou até aqui porque nunca errou, nunca teve conflitos, nunca se cansou, ou nunca falhou, mas ela chegou até aqui porque Jesus nunca falhou, porque Jesus nunca se esqueceu dela, porque Jesus esteve aqui quando só havia um cantando. Jesus esteve aqui quando tinham mais de 300 cantando. E Jesus esteve aqui quando faltava dinheiro para pagar para construir o templo novo. E Jesus esteve aqui quando, graças a Deus, havia dinheiro para que nós pudéssemos ajudar nas construções de outras igrejas, na manutenção de trabalhos missionários. Jesus continua e continuou sustentando, corrigindo, restaurando, chamando o seu povo, geração após geração. O mesmo Cristo que sobe ao monte em Marcos 3, continua reinando hoje. O mesmo Cristo que chamou eu e você, não é? Pessoas imperfeitas, comuns, continua chamando pessoas imperfeitas, pessoas comuns. O mesmo Cristo que formou discípulos pela presença contínua, nos convidando a estar com Ele, é o mesmo Cristo que enviou aqueles 12. E é o mesmo Cristo que continua enviando a sua igreja ao mundo. E aqui está o chamado para nós, neste tempo. Antes de pensarmos em projetos, antes de pensarmos em agendas, estratégias e celebrações, Jesus nos chama novamente por essencial. Querido, não saia daqui pensando que você precisa fazer mais. Não é o objetivo. Não saia daqui pensando que você precisa fazer mais. Mas saia daqui percebendo, refletindo, meditando de que você precisa estar mais perto de Jesus. Não apenas para trabalhar para Ele, mas caminhar com Ele. Porque se você caminha com Jesus, você vai trabalhar para Ele, é consequência. Não apenas para ocupar lugares, cargos religiosos, mas para você ser moldado, para você ser mudado, transformado pela presença de Jesus Cristo. Que eu e você sejamos conhecidos acima de tudo, não como uma igreja ocupada simplesmente, mas que nós sejamos conhecidos como uma igreja que está com Jesus.
Olha, aquela igreja lá, da Avenida Silver Jardim, 4155, no bairro Seminário. Tem um monte de coisa que eu posso dizer, mas o principal, aquela igreja caminha com Jesus. Aquela pessoa da contabilidade, aquela pessoa do médico, não sei o que, enfermeiro. Posso dizer um monte de coisa para ela, mas aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, caminha com Jesus. Uma igreja, um cristão que caminha com Ele, aprende dele, é transformada por Ele, é enviada por Ele, porque a obra não é nossa, a igreja não é nossa, a missão não é nossa, tudo pertence a Jesus Cristo. E enquanto Ele continuar chamando, enquanto Ele continuar formando, enviando, há esperança para nós, para a nossa igreja e para o mundo. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos, para que possamos cantar o hino de número... o cântico Santíssima Trindade. Eu não sei qual é o número, mas o cântico é a Santíssima Trindade.